seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco nostálgico, que eu quero fazer uma pequena retrospectiva da minha vida literária, trazendo um pouquinho aí dos livros que me marcaram na infância e na adolescência, principalmente. Recentemente eu fiz um vídeo por aqui falando um pouquinho dos meus favoritos da vida. Terminei esse vídeo pensando que vai precisar de uma parte 2, porque tem outros livros que eu não citei ali, que preciso comentar sobre eles, então em algum momento talvez surja essa segunda parte do vídeo, mas também fiquei pensando sobre esses livros que me marcaram nessa primeira fase de leitora, né? Então, marcaram na infância, que marcaram na adolescência, que hoje já não são mais parte do tipo de livro que eu gosto, né? Enfim, meu gosto literário mudou bastante, mas foram livros muito marcantes, muito importantes, que me transformaram como leitora, né? E eu queria fazer um vídeo comentando sobre essas leituras. Acredito que se você foi leitor nessa mesma fase que eu, né, tem uma idade parecida com a minha, você vai gostar de ver esse vídeo aqui, talvez lembre de muitas coisas aí também. Aqui tô pensando na minha fase de leitura em 2008 até 2014, mais ou menos, entre os meus 11 e 17 anos. Foi uma fase que eu li muito, e fui viciada em muitas coisas diferentes ali, enfim. Então, queria comentar um pouquinho sobre esses livros. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, para que a gente converse sobre literatura. Eu espero que você goste aí dessa pequena lista de hoje e se divirta lembrando de alguns livros aí, caso você tenha lido também, né, nessa mesma fase. Então, vou começar aqui pensando em alguns livros da infância, assim. Eu leio muito desde criança, né? E aí, de onde que vem esse contato com os livros, né? Eu acho que principalmente por causa da minha mãe é professora de educação infantil. Então, ela sempre teve muitos livros em casa, muitos livros infantis mesmo. Então, eu sempre tive esse contato ali com muita coisinha que ela trazia da escola, que ela trabalhava em sala de aula. E eu gostava muito de explorar tudo aquilo ali. Minha mãe sempre incentivou também essa leitura quando éramos mais novas, né? Eu tenho uma irmã mais nova também. A gente sempre participou dos bienais do livro, então eu lembro muito desses momentos ali na infância. Então os primeiros livros que eu li foram esses livros curtinhos. Eu lia muito conto de fada, tinha umas edições pequenininhas assim que a gente tinha vários livros, né? Então era de princesas, né? Desses contos de fadas, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas assim que a gente costuma ter contato, né, nessa fase da infância. Eu também lembro de uma edição pequenininha de O Menino Maluquinho, que eu amava. Era um livro super curtinho, rapidinho de ler, assim. E eu li e reli aquele livro várias vezes, tinha várias ilustrações, assim, era muito gostosinho. Passava na época uma série na TV, né, que eu também adorava assistir com a minha irmã. Tinha uma musiquinha, que agora eu não lembro, mas a gente amava cantar a música de abertura dessa série do Menino Maluquinho. Então, assim, meu primeiro contato com a literatura foi com esses livros infantis. E eu tenho pra mim que o primeiro grande livro que eu li, é um livro que tinha muitas páginas, li muitas palavras, foi um que segue sendo um grande favorito, que eu já reli enquanto adulta e assim, amo de paixão esse livro. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele por aqui, que é A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Toda vez que eu comento sobre ele, vejo algumas pessoas dizendo que, nossa, também leu nessa fase, também lembra desse livro. Então, acho que foi um livro muito marcante para várias pessoas. Eu sigo recomendando ele, acho que vale super a leitura, mesmo adulto. Vale presentear crianças com esse livro aqui, que esse livro é incrível. Aqui a gente tem uma protagonista que ela ganha uma bolsa amarela, e dentro dessa bolsa ela começa a guardar todos os desejos e as vontades dela, né? Ela tem 3 grandes vontades, que primeiro ela queria ter nascido menino, porque ela percebe ali que os meninos têm vantagens que ela não tem. Ela quer muito ser adulta, toda criança, né, fica nessa ânsia de crescer logo, e ela queria ser escritora, né, então eram coisas assim que me identificavam muito. É uma personagem que se sente muito sozinha o tempo todo, né, então ela tem toda essa coisa, com essa imaginação, né, criar um mundo próprio ali, viver nesse mundo, enfim. Então assim, amo esse livro, foi um dos favoritos, assim, foi o primeiro livro com muitas páginas que eu lembro de ter lido. Depois disso, comecei a ler várias outras coisas, e um que eu lembro que também me marcou bastante é um livro chamado O Menino do Dedo Verde. É a história desse menino que tudo que ele toca começa a se transformar ali, né? É um livro, inclusive, que eu gostaria de reler, porque eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita, muito singela, assim, que vou enxergar com outros olhos agora enquanto adulta, né? Mas eu lembro que foi um livro que me identifiquei muito também, e que eu gostei muito de ler na época. Acho que um pouco também por esse
por essa coisa ali de ser uma criança que tá sozinha, que tá criando o próprio mundo, que tá entendendo o mundo de alguma forma, né? Então isso gerava essa identificação ali, eu amava esse tipo de história. Então foi um livro que me marcou muito também nessa época. E aí, veio então a minha primeira grande obsessão, que foi Harry Potter. Então eu li Harry Potter, assim, todos os livros, fiquei enlouquecida na época. Eu lembro que eu pesquisei e anotei o nome de todos os livros, porque eu não queria esquecer, para poder acompanhar e ler na ordem certa. Fiz isso na Wikipedia, procurando ali, enfim, outro mundo, né, que era a internet naquela época. E assim, Harry Potter, como é que foi o meu primeiro contato com essa série, né? Eu conheci por causa dos meus primos, que assistiam os filmes. E eu lembro muito desse momento, que eu tava na casa deles, eles estavam terminando de assistir o primeiro filme, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. E tava naquela cena final que o professor tira o turbante da cabeça e o Voldemort tá ali, né, na parte de trás e tal. E eu lembro que eu achei aquela cena horrorosa. Eu falei, meu Deus, que horror, que medo disso. Criança, né? E falei, não quero ver isso, coisa esquisita. E aí, em algum momento depois ali, eu recebi uns livros que eram dos meus primos que, enfim, eles não iam ler mais. A família inteira sabia que eu gostava muito de ler, então sempre tinha livro em algum lugar, chegava em mim, né? E um desses livros era Harry Potter. E eu comecei a ler e eu falei, meu Deus, que história incrível. E eu fiquei apaixonada por Harry Potter. Fui ver os filmes depois, hoje eu fico, nossa, eu traumatizei com uma cena muito aleatória ali, né? E fiquei encantada com a série. Comecei a ler todos os livros, e aí não tinha os outros livros, né? Eu lembro que eu pedia, né, para os meus pais, a gente precisa comprar os próximos livros, vamos lá comprar. E naquela época, meus pais só saíam pra qualquer lugar que fosse final de semana, né? Então precisava esperar o final de semana pra gente ir no shopping, pra ir na livraria, comprar um livro. E nessa época, os meus pais faziam parecer que tudo era muito distante. O shopping ficava a 20 minutos da nossa casa, mas meus pais faziam parecer que era uma grande viagem, que a gente não podia ir em qualquer outro momento, que não dava pra ir todo final de semana também, enfim. Mas a gente ia bastante, eu lembro muito desses momentos de vamos ao shopping, né? E eu lembro que quando fomos comprar o segundo livro, que é A Câmara Secreta, compramos o livro, eu fiquei felicíssima que tava ali com o segundo livro pra ler, comecei a ler logo no shopping, e quando a gente tava no carro, voltando pra casa, eu percebi que estava faltando páginas no livro, tava faltando umas 3 páginas, e eu falei, mãe, temos que voltar pra trocar o livro, tá faltando página. Minha mãe, não, minha filha, nós não vamos voltar agora, só no próximo final de semana. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu fiquei realmente muito dividida, se eu seguia a leitura, mesmo sem aquelas 3 páginas, ou se eu só esperava. E aí eu resolvi esperar. Eu não podia seguir a leitura sem saber o que estava naquelas 3 páginas. E daí fiquei esperando o próximo final de semana e reli a Pedra Filosofal. Então foi a primeira vez também que eu reli um livro, né? Nesse meio tempo eu reli o primeiro livro e esperando a próxima vez que a gente pudesse ir na livraria pra trocar esse livro. Então assim, super viciada. Li toda a saga ali, né? Acompanhei os filmes no cinema também, na parte do ano que eu comecei a ler ali. Já devia estar... não lembro. Mas eu cheguei a assistir alguns no cinema. E enfim, foi o primeiro grande vício. Aí me marcou muito também nessa fase. E daí... já um pouco mais adolescente, temos alguns vícios aí. Pra quem tava sendo leitor nessa fase, vai lembrar que a gente tinha um grande foco ali em vampiros, né? Então, não dá pra não citar Crepúsculo, que foi um grande vício nessa fase também. E assim, realmente, eu devorei esses livros. Eu li com muita vontade, eu tinha várias amigas que gostavam também, então a gente passava muito tempo discutindo, conversando sobre isso. Eu fui muito fã mesmo, eu tinha pôster colado na minha parede, eu acompanhava site de notícia pra poder saber sobre as adaptações dos filmes, se a autora estava escrevendo outro livro, o que a autora deu de entrevista. Eu fui na pré-estreia dos filmes, eu acho que de todos eu tava lá na pré-estreia, fui aquela adolescente chata que tava ali na fila, gritando, todo um coroazinha do Burger King que eles fizeram, enfim, um completo vício. Eu amo essa história, gente, eu amo essa história, eu realmente me envolvi muito, foi
Ah, e foi um grande conforto, né? Essa história naquela fase. Eu acho que essa coisa de ver tantas outras pessoas, né, envolvidas, gostando, ser fã de alguma coisa é muito gostoso, né? E nessa fase da adolescência, então, que a gente faz tudo com muita intensidade, né? Maravilhoso. E ainda nesse foco dos vampiros, eu também li na época, que é uma edição que eu tenho na minha estante, que é Diários do Vampiro. Eu tô aqui com o primeiro livro, que é O Despertar. E eu lembro que eu comecei a ler, esse aqui eu não li a série toda, eu li só os primeiros livros, porque eu não gostei tanto. E eu decidi ler porque eu assisti a série. Foi, inclusive, uma das primeiras séries que eu assisti, assim. E naquela fase, não tinha Netflix, né? Não tinha onde assistir as coisas. Então, eu precisava baixar os episódios. E eu lembro que, às vezes, precisava baixar o episódio, baixar separado a legenda e depois sincronizar as duas coisas pra conseguir assistir. Às vezes, foi nessa fase também que eu comecei a querer aprender inglês, a saber as coisas, porque eu ficava, nosso episódio já tá disponível, ninguém fez a legenda ainda. Como é que eu vou assistir, né? Então tinha essas questões, então baixava os episódios pra assistir, enfim, eu amava a série. Comecei a ler o livro, e por que eu tenho essa edição aqui na minha estante, né? Porque os outros livros eu já não tenho mais, já me desfiz há muito tempo. Algumas edições, inclusive, eu acho que estão com a minha irmã, estão na estante dela, porque assim, eu não cheguei a me desfazer. Porque é isso, eu tinha um apego muito grande, aí toda vez que eu pensava, preciso me desfazer, porque enfim, não vou reler isso mais, não faz mais sentido ter aqui. Eu ficava, nossa, mas foi tão importante, então não me desfazia. Inclusive de Crepúsculo eu tinha duas edições, eu tinha as edições com a capa original e as edições com a capa do filme. Mas enfim, por que eu ainda tenho esse daqui? Esse livro foi me dado de presente por uma amiga. E aí aqui tem a dedicatória dela. Não somos amigas mais, não conheço, não tenho contato com ela, mas toda vez que eu penso em me desfazer desse livro e eu leio essa dedicatória que tá aqui, eu não tenho coragem de me desfazer do livro. Então ele tá aqui na minha estante até hoje por causa disso. Também foi um grande vício naquela fase. Acho que o livro nem tão favorito assim, mas como tava nessa fase de vampiros, esse foco ali muito grande com vampiros, eu acabei lendo e como eu tenho um livro na estante, resolvi trazer e comentar sobre ele por aqui também. Tô olhando aqui pro lado que fiz a listinha pra não esquecer de nada. Agora, duas séries assim, que eu acho que são um pouco mais levinhas, foge um pouco dessa coisa de fantasia, que eram mais reais, assim. E eram séries que eu gostei muito de ler nessa fase, porque... E aqui eu acho que um pouco mais nova ali, na fase que eu li Harry Potter também, talvez uns 12, 13, 14... Enfim, eu tenho muita dificuldade de situar essas leituras assim nas fases certas. Mas enfim, foram duas séries da mesma autora que eu li e eu achei incríveis, assim, porque, primeiro, que as histórias se passavam em Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro. Então eu fiquei encantada com isso, de pensar, caramba, a história se passa aqui, parece muito real. E são personagens que estão vivendo essa fase da adolescência, então muitas coisas para se identificar, muitos sentimentos para se identificar ali. E não mostrei o livro, né, mas estou falando de Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, que também tem todos os livros na estante, se eu não me engano são 4 ou 5 desse aqui, acho que são 4. E Minha Vida Fora de Série, que é uma série paralela aí que surgiu a partir de Fazendo Meu Filme, com uma das personagens que é amiga da protagonista aqui, que é a Fanny. Aqui, no caso, a protagonista é a Priscila. E aí a autora fez esses livros aqui com essa construção toda pensando nos filmes e aqui no caso das séries. Então tem sempre referência a alguma coisa ali, porque as duas eram muito fãs ali, uma de filmes e outra de séries. E é incrível, assim, também gosto muito disso aqui, me identificava muito, amava, amava, amava. E aqui outra que eu fui muito presente, assim, e aí tem os livros na estante, por quê? Todas as minhas edições estão autografadas, porque eu participava de todos os lançamentos, de todas as vezes que a autora estava fazendo algum evento nas livrarias ou aparecendo em Bienal, enfim, eu estava lá na fila para poder pegar os autógrafos dela. É uma autora aqui de BH, né, então essa coisa, esses eventos aconteciam com muita frequência, né, então tem todos os livros autografados, também não tenho coragem de me desfazer. E é isso, foram super importantes nessa fase também, por essa identificação, por esse... É uma história muito gostosinha, né? Aquela coisa bem adolescente, os meninos ali na escola, vivendo dramas de adolescente, enfim, maravilhosos. Daí, outros vícios, aí que voltando pra fase de fantasia, outra coisa que eu também gostei muito e li com muito afinco nessa fase foi Senhor dos Anéis.
que segue sendo um grande favorito. Eu amo Senhor dos Anéis. Amo todo esse universo que o Tolkien criou, né? Inclusive, estou voltando pra ele no momento, estou relendo o Senhor dos Anéis. Porque, enfim, realmente amo isso aqui. E eu lembro que esse aqui, na época, eu li porque eu queria viver esse desafio, assim. Esse aqui eu li numa fase um pouco mais velha, eu já tava no início do ensino médio ali, né? E eu tinha algumas pessoas ali que já conhecia alguns amigos ali que tinham lido esse livro, que falavam muito sobre Senhor dos Anéis e tal. E eu lembro que eu sempre ouvia sobre Senhor dos Anéis, sobre Tolkien, como uma coisa muito difícil de ler, como uma história muito difícil, muita coisa e tal. E eu falei, não, peraí, eu quero ler esse negócio, quero conhecer essa história também. E aí eu fiquei encantada, fiquei super envolvida com isso também. Quis assistir todos os filmes, né? Enfim, me empenhei bastante nisso aqui. Realmente demorei um pouco mais pra ler. Eu acho que foi uma leitura bem desafiante pra essa fase de leitora ali. Mas amei tanto que segue sendo aí um grande favorito da vida. Daí, outro que eu também tenho aqui, Jogos Vorazes. Aí, no caso, uma distopia. E esse aqui eu li, eu tava no fundamental. Foi na mesma fase de Crepúsculo ali. Acho que foi lançado mais ou menos na mesma... tem inclusive um comentário da autora de Crepúsculo aqui atrás. A história me fez passar várias noites em claro, porque mesmo que eu terminava de ler, ficava acordada pensando em Jogos Vorazes surpreendente. Muito bom. E assim, gente, eu também amei essa história. Foi a primeira distopia que eu li, né, na vida, assim. Pensar essa coisa de pensar um mundo diferente ali, né, um mundo futurístico, essa ideia toda de como a coisa funcionava ali, e claro, o romancezinho que acontece aqui, né, nós temos um triângulo amoroso aqui, óbvio que isso era uma coisa super importante, relevante ali na época que eu gostava muito de acompanhar, e eu lembro que isso aqui eu também li as minhas amigas também liam, né, eu lembro que a gente combinou de ler juntas em Chamas, só que eu não li junto, eu terminei o livro antes de todo mundo, porque... Ai, uma palhaçada, eu nunca acompanhava as leituras coletivas, né? E eu li antes, e eu ficava tipo, terminei logo pra gente poder falar sobre o livro. Então foi uma coisa muito... muito empolgante ali na época também, né? E aí eu acho que não na mesma intensidade, mas muito parecido com o Crepúsculo, também acompanhava muita coisa, acompanhava ali sobre os filmes, pesquisava muita coisa sobre o livro, vi outras opiniões. Eu lembro que quando li A Esperança, foi assim, horrível, eu não gostei de tanta coisa que aconteceu, enfim, era muito gostoso ter esse compartilhamento ali, né, ter outras pessoas pra poder comentar, pra poder conversar sobre tudo isso, enfim. Jogos Vorazes, outro vício. Esse, inclusive, eu tenho vontade de reler, porque recentemente a autora lançou um outro livro, né, que meio que complementa ali a saga, que é o da, não sei o que, das serpentes. Esse eu li, não gostei tanto, e queria muito ler o outro, O Despertar do Amanhecer, acho que é esse o nome, né, que tem o foco ali no reino, enfim, queria muito ler esse, e fiquei pensando em reler, né, em algum momento, acho que pode fazer sentido. Daí, outros que agora eu não tenho mais nenhum livro físico pra mostrar, mas tem outros vícios aí, outros favoritos dessa fase. Começando com a série Instrumentos Mortais, da... Gente, como é que a autora chama? Cassandra Clare. O primeiro livro se chama Cidade dos Ossos, e esse também foi um grande vício, que, assim, eu amava, e era uma série gigantesca, né? A autora escreveu uma série grande, era uma história que eu achava super interessante ali, que tinha essa coisa toda essa coisa meio fantasiosa ali também, né? De universos diferentes, a história dos personagens ali, dessa personagem, a personagem principal, né? Que se adentra nesse novo universo de fantasia ali, conhece coisas novas, enfim... Amava essa série. Eu li a série toda, li uma das outras séries derivadas. Hoje eu sei que tem várias outras coisas, né? Eu gostava muito da escrita da autora, eu achava as edições lindíssimas, os livros tinham um brilhozinho, um trem metalizado, né? As edições eram lindas, amava aquelas na minha estante. E foi outro grande vício nessa fase. E aí, uma outra autora que eu também gostava muito e li, eu gostava muito, nessa fase eu gostava muito de ler séries, né? Qualquer coisa que tinha muitos livros ali,
contassem comigo pra ler, porque era incrível isso de pensar, da história não vai acabar aqui, tem outra, eu vou ficar ali naquele universo por muito tempo. Hoje é uma coisa que, assim, me cansa pensar que o livro tem sequência, né? Se eu vejo que tem sequência, eu já penso 2, 3, 4 vezes ali pra ter certeza de que eu realmente quero encarar. Então não é uma coisa que hoje me atrai tanto, né? Eu leio muito mais livros únicos do que séries e sagas, assim, mas naquela época era tudo pra mim. E 2 séries que eu li, que são da mesma autora, que eu amava também, é Diário da Princesa e A Mediadora. 2 séries completamente diferentes, né? Mas escritas pela mesma autora. O Diário da Princesa, vocês conhecem, né? Eu acho que tem um filme, né? Muito marcante ali. E eu amei também, assim, eu lembro que eu li todos os livros e tinham várias coisas que aconteciam que me decepcionavam muito, que eu ficava, não. Eu achava a Mia, às vezes, muito chata, achava que ela tomava umas decisões nada a ver, me identificava com muitas outras coisas. Então, assim, foi uma que eu, enfim, amei conhecer também. E A Mediadora, que era essa história menos conhecida da autora, né? Mas que tinha essa personagem que via fantasmas, né? E ela se apaixonava por um fantasma. E aí eu fiquei obcecada naquela história também. Eu li a série toda porque eu fiquei muito curiosa pra saber como que a autora ia resolver aquela situação. E eu achei incrível a resolução do livro. Foi uma das minhas séries favoritas dessa fase também. E eu penso sempre que, assim, se eu relesse esses livros hoje... principalmente esses, assim, que acho que tem uma pegada mais... Eu ia falar infantil, mas não é infantil, né? Mas adolescente, assim mesmo, eu sinto que provavelmente ia desgostar muito. Eu sinto que tá muito distante, assim, do meu gosto literário hoje, né? Então talvez não me agradasse. Mas ao mesmo tempo tem muita essa curiosidade de... Será que se eu voltar pra essas histórias, esse sentimento... de nostalgia ali, vai ser gostoso, vai, enfim, como é que vai ser, né? Então tem algumas histórias que às vezes eu fico curiosa pensando sobre isso. Então aí, 2 séries da mesma autora que eu amei ler. Eu li outros livros separados da Meg Cabot, eu não falei o nome da autora, né? Que é a Meg Cabot. Que ela tinha vários outros livros, né? Eu lembro que eu sempre fazia listas, assim, dos livros da autora que eu queria ler. Mas, como eu disse, eu era muito mais focada ali em séries. E aí... Agora, pensando nessa coisa de... Deixa eu desligar uma ligação aqui. Peraí. Toda vez que eu tô gravando é uma ligação mesmo esse negócio, né? Agora, pra finalizar, 2 autores. E aí não são livros necessariamente que tem sequência. Mas é isso. Eu sempre tive isso, né? Gostei de um autor, quero ler tudo que ele escreveu. Então, faço isso desde sempre, continuo fazendo, né? Hoje com autores completamente diferentes, mas sigo nessa saga de quero ler tudo que esse autor escreveu, né? Então tinha muito essa coisa ali pra mim. E um autor que eu era viciadíssima também nessa fase, que eu li, assim, muitos livros dele, não vou dizer todos, porque ele lançou muita coisa depois, e muitas outras coisas que na época talvez eu também não tenha lido, mas que eu li muita coisa dele. Eu tinha, assim, ó, talvez uma prateleira inteira, assim, de livros dele. Era o Nicholas Sparks, que escrevia aquelas histórias tristíssimas, uns romances, assim, muito profundos, muito envolventes, sabe aquela coisa toda ali? Essa eu li um pouco mais velha, assim, não, mentira, nem tanto, tá? Eu acho que eu li, assim, eu devia estar com os meus 14, 15 e daí pra frente, né? Porque foram vários livros do autor que eu li. Eu lembro que um dos meus favoritos era Querido John. Amava a história. Um Amor pra Recordar, que eu amava o filme também. Gente, chorava horrores assistindo esse filme. Eu não chorava tanto lendo, mas me emocionava muito com as histórias. Deixa eu lembrar outros títulos. A Última Música, que também tinha filme. Nossa, esse era um dos meus favoritos. Tinha... Não vou lembrar dos títulos agora. Tô me vindo as capas aqui na memória. Que eram umas capas bem... algumas muito bonitas, outras nem tanto, né? Hoje são capas que eu não gosto tanto. Estilo de capa, assim, que eu não gosto tanto. Mas na época, enfim, adorava. Tinha toda a coleção dos livros do autor, assim. Sempre que lançava livros novos, eu tinha muito interesse em ler. Naquela fase, eu também criava conteúdo, né? Eu tinha um blog literário que eu fazia a resenha dos livros. E eu tinha parceria com a editora Arqueiro na época. E era Arqueiro ou Sextante? A mesma coisa, né? Eu não lembro agora qual que é o selo, mas eu acho que é da Arqueiro, né?
Não sei se ainda é publicado pela Arqueiro, na verdade, né? Mas enfim, na época acho que era. E eu recebia os livros e eu ficava muito feliz de receber, porque às vezes vinham uns kits muito legais, que vinha alguma coisa, às vezes vinha um lencinho pra gente poder chorar, vinha um caderninho, vinha coisinhas, brindezinhos assim, naquela época os kits, né, que a gente recebia das editoras, era um negócio muito completão, assim, muito legal. Acho que também foi lançado pela No Conceito, que é uma editora que não existe mais, né, gente? Agora eu tô confusa, será Arqueiro ou Novo Conceito? Talvez publicado pelas duas, sei lá. Eu sei que eu recebia os livros e eu ficava muito feliz, porque era um autor que eu gostava muito de ler e ficava felicíssima de receber os livros direto das editoras. Então foi um autor que eu fui muito viciada, li tudo ali, enfim, me emocionava muito com as histórias. E aí, outro autor, eu ia falar só mais um, mas tem dois, lembrei de outro, tem dois. O próximo que eu ia dizer é o Dan Brown. Eu li Anjos e Demônios, eu li o Código da Vinci, eu li O Símbolo Perdido, eu li Fortaleza Digital, eu li aquele outro que tem a capa azul, que eu esqueci o nome. E eu acho que são todos os livros do autor, né? Ele, inclusive, lançou um livro recentemente que eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu falei, nossa, a minha leitora de adolescente ali ficou com muita vontade de ler esse livro. E eu lembro que eu também gostava muito. Esses eu acho que podem ser até vistos como sequência, né? Tem um ou outro que não, que são personagens diferentes, mas tem acho que Anjos e Demônios, Código da Vinci, O Símbolo Perdido são com o mesmo personagem ali, né? Então tem toda essa história. E acho que foram os primeiros livros que eu li que tinham essa pegada meio mistério, essa coisa de investigação, e eu achava incrível tudo que o autor trazia ali. Enfim, toda a conexão que ele fazia com história, enfim, fiquei encantada com esses livros na época. Li muito vorazmente. E eu lembro que nessa fase, a minha mãe também gostava dos livros. Então ela lia, eu lia e depois ela lia comigo. Enfim, foi maravilhoso. Ai, gente, eu lembrei de outro livro que eu preciso citar, que eu não comentei na fase da infância ali. Então eu vou abrir um parênteses aqui pra citar ele. Porque eu falei da minha mãe e lembrei do meu pai. Meu pai não é leitor, meu pai não costuma ler. Mas ele sempre fala que um dos únicos livros que ele leu na vida foi A Ilha Perdida, na coleção Vagalume. Eu não lembro quem é o autor, mas eu lembro que nessa fase, bem novinha, ele já me falava isso. Era o único livro que ele indicava, que ele tinha pra indicar, porque eu acho que nessa fase eu tinha muito isso. Mãe, me fala o que eu leio, pai, me indica um livro, né? Porque, enfim, não tinha tanto essa facilidade que eu tenho hoje, né? De ter contato, de ter indicações, enfim, de saber como procurar e escolher os livros, né? Então, naquela fase, eu tinha muito isso de querer essas indicações, né? O que eu leio, né? Então, pra que você leu aí, que eu posso ler também, que eu possa gostar? E meu pai falava desse livro, A Ilha Perdida. Então, eu li esse livro por causa do meu pai, por causa dessa indicação dele. Tenho um carinho muito grande por esse livro. Li outros da coleção Vagalume depois disso também, mas confesso que não lembro tanto dos títulos. Esse foi o mais marcante pra mim, justamente por isso, porque era o único livro que meu pai tinha pra me indicar. Então, fechou parênteses aí desse período da infância de novo. Voltando então para os autores que eu li, tava falando do Dan Brown. Um outro autor que também me encantei muito nessa fase foi John Green. A Culpa é das Estrelas, aquele livro tristíssimo também, que eu acho que foi uma grande febre na época, né? O John Green foi... ele foi um autor muito marcante ali, né? Acho que foi um autor que pautou muito outros que vieram aí depois, né? Nessa coisa de literatura feita para jovens, né? E eu lembro que eu li vários livros do autor também. Eu li A Culpa é das Estrelas, que era o meu favorito, mas eu li Cidades de Papel, Teorema Catherine e Quem é Você, Alaska? Eu acho que são todos os livros do autor, né? Se eu não me engano, ele só lançou mais um outro que chama Tartarugas até lá embaixo, alguma coisa assim. E esse foi o único que eu não li. Posso estar errada também, né? Porque faz muito tempo que eu não penso no autor, mas eu acho que ele não lançou muitas outras coisas fora disso. E era um autor muito queridinho também, na época que eu tinha um blog. Eu lembro que teve uma fase que eu fiz o blog todo, o layout todo personalizado ali, com ilustrações de A Culpa é das Estrelas. Eu lembro que eu pedi pra fazer uma ilustração ali que falasse, que tivesse uma citação do livro, não vou lembrar agora qual que era, mas eu lembro muito desse layout do blog ali. Inclusive meu blog chamava Just Books. E por muito tempo eu mantive esse arroba nos meus conteúdos depois disso, né? Porque, enfim, entre idas e vindas, né? Eu acho que passou essa fase da adolescência, essa coisa bem intensa ali de ler muito, e eu lia muito mesmo.
assim que eu entrei na faculdade, eu desisti de criar conteúdo, né? Então ali em 2015, eu parei com o blog, parei de postar, parei de fazer as coisas e desisti disso, né? Então eu só voltei a criar conteúdo um tempão depois. Esse canal aqui foi em 2023, isso, 23, 24, 25, isso. Tem 2 anos que eu criei esse canal aqui. Mas já fiz outros perfis, já apaguei, já tive outro canal aqui, já apaguei. Foi realmente várias idas e vindas aí nessa criação de conteúdo. Enfim, mudei de assunto do nada, mas é isso, são esses os livros. Alguns deles, né, porque eu acho que tiveram vários outros títulos também, poderia ficar aqui um tempão falando com vocês sobre os livros que eu li nessa fase. Mas foram aí alguns dos livros que me marcaram na infância e na adolescência, que eu acho que foram livros essenciais aí, que me transformaram enquanto leitoras, que de certa forma também dá pra pensar muitos paralelos aí em coisas que pautaram outras escolhas, outras leituras que eu faço hoje, né, a forma como eu leio também, essa coisa toda de querer ler um autor, de querer ler, né, a obra completa de um autor é uma coisa que eu sigo gostando muito de fazer. Essa intensidade também, às vezes, de querer saber muito sobre o livro do autor, de fazer pesquisas, é uma coisa que eu levo de uma forma diferente hoje, mas segue comigo, né? Então, enfim, gosto muito de lembrar desses momentos, de lembrar dessas leituras, né? De pensar nesses livros que me marcaram nessa fase. E eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre isso também. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esses livros que eu comentei, se vocês também viveram essa fase aí de fãs, né, esses vícios aqui nesses livros, principalmente essas sagas, essas séries, né, que eu acho que tinha muito esse grupo, né, de pessoas ali lendo. Me conta outros títulos que te marcaram aí também, né? Quais foram os livros que você leu na sua infância? Eu sei que nem todo mundo começou a ler, né? Teve essa fase de leitor ali na infância e na adolescência, mas se for o seu caso, me conta aqui quais são os títulos que te vêm na cabeça quando você pensa nesse período. É isso, eu amei fazer esse vídeo, foi muito gostoso relembrar essas leituras. Então eu realmente espero que vocês também tenham se divertido aí com essas lembranças todas. Não deixa de curtir aqui, se você tiver gostado, se você tiver assistido até aqui, né? Já tô falando aí por mais de 30 minutos, na verdade. Então não deixa de curtir, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso, desejo boas leituras pra vocês e até o próximo conteúdo. Tchau!